Você já leu O Maior Vendedor do Mundo? Hoje, aqui em nosso programa. Opa! Se você ainda não conhece esse canal, seja bem-vindo. Assista o vídeo. Gostou do vídeo? Dê um like, porque isso faz com que o vídeo seja mostrado mais vezes. E importante, se inscreva no canal. Toda quarta-feira eu apresento um vídeo novo e eu procuro ter temas interessantes que possam nos ajudar no nosso dia a dia. Hoje eu quero falar de um livro inspirador. Esse livro eu vou colocar em duas playlists minhas. Uma é aquela que fala sobre negociação e a outra é aquela que apresenta literatura, livros. E este livro é um livro simples, até parece não muito pretensioso, mas é um livro interessante. E a história que ele conta é envolvente e ao final ela ensina. O nome do livro é O Maior Vendedor do Mundo. O autor Og Mandino. Fininho. Você lê em 2 horas, hora e meia. Eu li isso aqui, eu reli de novo, porque esse livro eu li pela primeira vez em 1996. 1996. E eu acho legal até dizer que às vezes a gente vê coisas simplesinhas, pequenininhas, não muito pretensiosas, a gente vê o título, fica assim, um colega havia comentado, e eu quando olhei e comprei, estava na 31ª edição, quer dizer, vendeu muito, então eu não conhecia. E eu estava iniciando, estava com a minha carreira na área da consultoria, na área de vendas, de negociação, ainda no início. E eu fiquei pensando em aprender, em buscar mais informação, comprei o livro, li. Pessoal, eu vivi um momento difícil, sabe? Muita dificuldade. O dinheiro não estava entrando fácil na minha vida, não. Estava complicado. E as ideias que o autor apresenta me ajudaram no meu processo de crescimento e na minha construção como negociador. São ideias boas. Se você não leu ainda, faz isso. Dá uma lida nesse livro, O Maior Vendedor do Mundo. O livro conta uma história e passa um monte de ideias, mas ao contar a história, fica mais gostoso ouvir e pensar nas ideias. Fala de um mercador, de um negociante, de um vendedor, que tem a fama de ser o maior vendedor do mundo. Provavelmente é judeu, é alguma coisa assim, porque vivia naquela parte do mundo onde Cristo nasceu, viveu. Com certeza não era romano, era um mercador, um vendedor e que tinha a fama de ser o maior vendedor do mundo. E ele começa a contar a história dele. O nome desse vendedor é Rafid. Rafid, pelo nome, né? Rafid, com H. Ele começa a contar a história e diz que quando ele era jovem, pessoal, isso aqui que eu estou falando está no início, nas primeiras páginas, então não estou dando spoiler. Eu vou tomar cuidado para não dar spoiler, porque a história surpreende a gente em alguns momentos e eu confesso, perigas de você se emocionar lendo a história, entendendo o que está acontecendo. Esse Rafid começa a contar a história da vida dele e aí o livro volta no tempo e mostra o Rafid jovem, querendo ser mercador, querendo ser comerciante, mas trabalhando como cuidador de animais. Então, Rafid cuidava de animais para um grande mercador, que era a pessoa mais importante na época, que era um grande vendedor, uma pessoa de sucesso, rica e tal. E aí Rafid, um belo dia, tomado de coragem, chega para o camarada e pede para que ele, Rafid, possa também ser comerciante, possa vender, fazer parte da equipe de vendas desse grande comerciante. E o camarada olha para o Rafid e fala, mas por que você quer isso? E aí
acaba descobrindo que o Rafid está enamorado de uma moça e que ele é cuidador de animais, que ele não ganha o suficiente, que ele quer mudar de vida, quer constituir família. Aí o mercador fala, tudo bem, então vou te ajudar. Você vai pegar aqui esta peça e dá para ele um manto que eles produziam, que ele comercializava. Esse manto aqui, só isso, este manto. E você vá para a cidade tal para vender esse manto. E aí você volte, se você fizer essa venda, nós vamos considerar. E aí o rapaz vai, e aí acontece um monte de coisas, e o bonito, aí eu não vou contar mais, senão eu começo a entregar coisas que vocês precisam ler para se surpreender como eu, que é muito legal. O autor escreveu direitinho, é danado o homem, escreve muito bem. Aí acontece um monte de coisas e esse Rafid vira comerciante e ganha de presente uma espécie de um baú que, ao invés de ter um tesouro, ele tem 10 manuscritos que esse camarada, que era o grande mercador da época, diz que foram 10 manuscritos que ele recebeu e em que ensinaram para ele todos os conhecimentos importantes para ser um grande vendedor. Entendeu como é que é a ideia? E aí ele diz para o Rafid, abra cada manuscrito e leia, estude o texto desse manuscrito. Cada um dos manuscritos deve ser abertos e lidos durante um mês seguido, todos os dias, de manhã, antes de dormir, leia o texto, reflita no texto. Você vai aprender muito e isto vai te ajudar. E aí o livro vai acontecendo, a gente vê quais são os manuscritos e as ideias que esses pergaminhos, esses manuscritos apresentam, são ideias para a gente que trabalha, que negocia, poder fortalecer a nossa cabeça. Então o pessoal da PNL, que curte PNL, olha um livrinho bom também para ler. Porque ele vai passar algumas crenças, algumas certezas, alguns cuidados que a gente precisa desenvolver em nossa mente, em nossa programação mental, para ser um grande profissional. Tudo com muito cuidado, com delicadeza, uma belezinha de livro. E depois você vai ver se o Rafid conseguiu se tornar o maior negociador do mundo e depois, se conseguiu, o que vai acontecer? Como termina o livro? O que ocorre? Mas aí precisa ler. É um belo livro que eu indico para você hoje. Você trabalha com negociação? Você está querendo trabalhar seu processo interior para se tornar um vendedor melhor? Leia. Pequenininho, livro pequeno, não é difícil. Leia, medite, reflita nas ideias. Acho que a leitura vai te ajudar muito. Uma das lições de o maior vendedor do mundo. Para crescer e multiplicar, é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra. E meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer. Para crescer a grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. Mas eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher o meu destino.